Olá meninas, esse é meu canal, meu nome é Simone e esse é meu canal Mais Bar Que Mistura. E hoje eu vim assim, sem maquiagem, sem nada pra fazer. Esse vídeo é mais um vídeo de desabafo, eu queria mais botar pra fora algumas coisas que eu tô sentindo, por isso que resolvi gravar esse vídeo, já que eu tô sozinha em casa. E esses dias eu vi um vídeo no canal do Lucas Lira, no Invento na Hora, e ele dizendo que chá de vó cura tudo. Então faz um chazinho lá, se tu tiver de câncer, sei eu, até acho que até AIDS o chá de vó cura. E eu acho que tem uma certa verdade nisso. E eu vim fazer esse vídeo porque infelizmente há 10 dias atrás eu perdi a minha avó. E a minha avó tinha 81 anos e a minha avó era o pilar de sustentação, eu acho que da família. Tudo girava em torno da minha avó. Não que a minha avó fosse uma pessoa que fosse uma pessoa dominadora e coisa, mas ela era tão carismática, tão que tudo girava em torno. Se a minha mãe não ia vir embora do serviço, minha mãe tem 63 anos. Se a minha mãe ia dormir fora de casa, a minha mãe ligava pra minha avó avisando. Isso que a minha mãe nem mora mais com a minha avó, né? E a minha mãe ligava avisando. Se a gente fosse sair pra qualquer lugar, a gente ligava pra minha avó que a gente saiu. Quando chegava no tal lugar, a gente ligava pra minha avó pra dizer que a gente chegou bem. E era tudo assim. E eu imaginava que eu ia ter 80 anos e eu ainda ia ter a minha avó. Eu acho que a única certeza que a gente tem nessa vida é a morte, mas a gente nunca tá preparado pra quando ela chega. Ou quando a gente ama muito uma pessoa, a gente acha que a morte não vai chegar pra essa pessoa. E eu não sou uma pessoa acostumada. Não sei se alguém é acostumado, mas eu digo assim, chegava a comentar no serviço que lá em casa. Aqui todo mundo tem amor à vida aqui na minha casa, porque eu acho que da minha família a única pessoa que, nesses anos que eu tenho de vida, a única pessoa que morreu que eu vi foi a minha bisavó. E ela morreu há 12 anos atrás. E ela morreu com 96 anos. E eu acho que foi a única pessoa, assim. E eu achava que todo mundo aqui ia durar pra mais de 100 anos. Até porque a gente tem um costume de vida regrada, coisa assim. E a minha avó, ela tinha uma doença cardíaca, não foi e foi ao mesmo tempo essa causa da morte dela. Ela tinha um coração 2 vezes maior que o tamanho normal. E eu acho que esse coração dela, 2 vezes maior que o tamanho normal, era pelo tamanho da bondade que a minha avó tinha. Nossa, minha avó era uma pessoa muito boa, minha avó era uma pessoa muito calma. Mas ela era muito calma, mas não pise nos calos dela, que ela virava uma fera, mas não era assim qualquer coisa que tirava. Eu acho que isso eu puxei um pouco dela. Não é, eu não sou, né, não sou tão boa quanto ela, de repente eu gostaria de ser, de acreditar mais nas pessoas, nas coisas, mas eu não perco meu eixo, eu não saio do meu centro por pouca coisa, mas quando eu saio mesmo. E a minha avó era uma pessoa muito boa, muito querida, muito carismática, e a minha avó tinha uma religião e ela acreditou nessa religião dela a vida inteira. Ela nasceu nessa religião e ela morreu acreditando nessa religião. Ela nunca teve dúvida. Mesmo, às vezes a gente passa por umas dificuldades na vida e a gente pergunta, ah meu Deus, por quê? Por que comigo? Como se a gente fosse melhor do que qualquer outra pessoa que não pudesse passar por provações. A minha avó, ela era bem conhecida. A minha avó, a gente mora no Rio Grande do Sul, mas a minha avó é carioca, era carioca, e ela veio pro Rio Grande do Sul, não me lembro exatamente há quantos anos atrás, mas ela já morava há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul. E ela abraçou o Sul como sua segunda cidade. E ela amava isso aqui. E nossa, minha avó era tudo. E pro vídeo não ficar muito longo, como eu disse, era a minha avó era tão espiritualizada, que eu acredito que ela sabia que ela não ia passar do ano de 2014.
porque ela falou no Natal passado, ela nos disse algumas coisas, e a minha avó, ela era de religião, né? Quando eu disse que ela tinha fé na religião dela, a minha avó era de religião, mas ela era uma pessoa totalmente tolerante. Tem gente que é crente, que é evangélico, e se a pessoa é de outra religião é coisa do diabo, se a pessoa é de umbanda, essas coisas é coisa do diabo. E a minha avó disse que Deus é um só. Eu sempre aprendi isso com a minha avó, que Deus é um só. Tu pode chamar ele de Alá, de Jeová, de Oxalá, mas ele é uma pessoa só e a gente só dá um nome diferente pra ele. E não é todo mundo que é de religião que faz maldade. A minha avó nunca fez maldade na vida dela, pelo contrário, ela era uma pessoa muito boa, muito querida, muito conhecida. Aqui no Rio Grande do Sul ela era bem conhecida. A minha avó chegou a dar palestra na Câmara de Vereadores aqui de Canoas. Eu vou tentar botar um trechinho do vídeo que ela estava dando palestra. Ela dava palestra na Unicinos, que é uma faculdade bem conceituada aqui do Rio Grande do Sul, em vários outros lugares. E a minha avó, ela pediu pro meu tio escrever uma mensagem que era para passar para as pessoas depois da morte dela. E que ela sabia que esse ano ia ser o último ano dela. A gente achava que ela tava meio assim, né? Porque, nossa, eu até quando eu ia visitar minha avó no hospital, eu falava: e aí, dona Aida? Já disse que o hospital não é um hotel. Porque às vezes ela ia 3, 4 vezes no ano pro hospital por conta do coração. Pelo ele ser grande, tinha horas que ele batia meio fora do ritmo e começava a jogar água pro pulmão, e a minha avó ficava mal, não conseguia respirar. E às vezes em pleno verão, um calor de 40 graus, minha avó estava internada no hospital com pneumonia, por causa desse problema do coração dela. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu só queria desabafar. Eu vou ler a mensagem que a minha avó deixou pra tentar nos consolar um pouco nesse momento difícil. Desculpe se a voz embargar enquanto eu estiver lendo a mensagem. A morte não é a morte. A morte não é a morte. Eu somente passei pro outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivos no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sonham, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado porque eu estou fora de seus pensamentos. Agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Mãe Aida da Oxum. E, como eu disse, tem gente que quando está no momento passa por uma dificuldade, questiona Deus e tudo. E a minha avó nunca questionou nem Deus, nem a religião dela, ela sempre acreditou. E isso nos faz pensar. Eu tenho uma colega lá na empresa que eu trabalho, que ela estava com pedra nos rins. Pedra não, ela tinha um grão de areia no rim. E quando dava crises nela, dava pena de ver ela se contorcendo de dor. E quando a minha avó baixou, a gente descobriu que ela estava com pedra na vesícula.
E daí ficou naquela de faz a cirurgia, não faz, ela não vai aguentar tomar uma anestesia geral. Até que, por último, quando ela não aguentava mais de dor, o médico disse que ia fazer a cirurgia. E, gente, é pena que eu não quis ir lá na casa dela, eu ainda não entrei na casa da minha avó, as pedras estão lá. Mas o médico tirou da vesícula da minha avó mais de 20 pedras do tamanho da minha unha. Pedras enormes. E a minha avó veio sentir dor os últimos 30 dias de vida dela. Com mais de 20 pedras, que se eu mostrar pra vocês, vocês vão dizer que eu catei ali na rua uns cascalhos e botei num saco pra mostrar pra vocês. Então, eu acho que tem algo divino, algo que segurou ela por todos esses anos, fora outros problemas que acho que não cabe comentar aqui, que foram descobertos depois da cirurgia, mas infelizmente a minha avó não aguentou. Ela teve 2 paradas cardíacas na UTI depois do término da cirurgia e não aguentou. E como eu disse no início do vídeo, faz 10 dias que a minha avó está do outro lado do caminho. Eu até postei no meu Face que eu ia me permitir viver esse meu luto em 7 dias de sono profundo, porque eu acredito nisso. E que depois eu não ia mais chorar, eu não ia mais ficar triste. E eu ia rezar pela minha avó, para que ela pudesse se encontrar do lado de lá. Coisas que eu tenho certeza que ela foi bem acolhida do lado de lá, porque, como eu disse, minha avó é uma pessoa muito boa. E eu acredito em espiritismo, em reencarnação, e eu acredito que a gente vem nessa vida para resgatar algo que a gente deixou para trás em outras que a gente não fez. E eu acredito que a minha avó não volte mais. A minha avó era uma pessoa tão iluminada que eu acredito que tudo que ela tinha que fazer nessa vida ela fez. Eu acho que se a minha avó reencarnar de novo, se a minha avó voltar, vai ser para ajudar alguém, um de nós, que seja nessa vida ou noutra vida, que não esteja. Porque olha, por mais que eu acredite em espiritismo, que eu acho até que espiritismo é uma filosofia de vida, não é uma religião, mas por mais que eu acredite em Deus, eu não tenho 1% da espiritualidade que a minha avó tinha. Nossa, eu acho que eu, parando pra pensar, eu passei nessa vida em branco. Eu não sou uma pessoa má, mas eu também não fiz, parando pra analisar, acho que nada pra mudar a vida de ninguém, pra melhorar a vida de ninguém. Então é isso, meninos, um beijo. Eu não vou pedir pra ninguém curtir, porque eu acho que isso não é uma coisa de se curtir. Mas assistam meus outros vídeos, vamos ver se vocês gostarem. Eu não sei nem se eu vou postar esse, como eu disse, é mais um desabafo. Muito obrigada por me assistirem até aqui, o vídeo ficou mais longo que eu esperava, mas não dá, ficou mais longo que eu esperava, mas não dá pra falar 1% do que era minha avó. Beijos, até um próximo vídeo.